que no Brasil hoje estão tchubidubá, sofrendo, chorando, vivendo sem salvação. Oh não, missões é compromisso, é amor com paixão. Precisamos falar dele na cidade, no sertão. Hey! Amo o Brasil, quero ser bênção pra minha nação. Tchubidubá, amo o Brasil, quero ser bênção pra minha nação. De Jesus vou falar, ofertas entregar, sem esquecer do tempo para orar. De Jesus vou falar, ofertas entregar, sem esquecer do tempo para orar. Índios, ciganos, ribeirinhos e as crianças do lar, ou quem mora na rua sem ter onde ficar. Da Amazônia ao Rio Grande do Sul, vamos anunciar, proclamar Jesus em todo lugar, proclamar Jesus em todo lugar. Eu vou proclamar Jesus em todo lugar, proclamar Jesus em todo lugar. Amo o Brasil, quero ser bênção pra minha nação. Tchubidubá, amo o Brasil, quero ser bênção pra minha nação. De Jesus vou falar, ofertas entregar, sem esquecer do tempo para orar. De Jesus vou falar, ofertas entregar, sem esquecer do tempo para orar, sem esquecer do tempo para orar. Quero ser bênção para minha nação, quero ser bênção para minha nação. Amo o Brasil! Olha o gol! 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 Brasil! Olá, crianças! Tudo bom com você? Davi e eu estávamos assistindo uma partida de futebol. Vocês sabiam que o Brasil é conhecido como o país do futebol? É verdade, as pessoas não podem ver assim, ó, a bandeira do Brasil, logo sabe, Brasil, o país do futebol. E nós sabemos que a maioria dos meninos amam jogar futebol. E essa foi uma estratégia usada pelos nossos missionários Robson e Valdira, lá na cidade de Passo Fundo. Eles são missionários lá e lá eles montaram uma escolinha de futebol para atender várias crianças. Através do futebol e através do esporte, eles viram ali uma oportunidade para apresentar aquelas crianças a Jesus. Eles faziam estudo bíblico, orações, louvavam o Senhor e também aprendiam a respeito do amor de Jesus e da salvação de Jesus. É verdade, então nós precisamos aproveitar todas as oportunidades para falar sobre o amor de Jesus. E hoje nós estamos trazendo esses missionários, Robson e Valdira Oloá, para que vocês possam orar por eles, porque eles fazem esse lindo trabalho através de uma escola de futebol e levam para aquelas crianças o nome de Jesus, o amor de Jesus e a salvação de Jesus através desse trabalho. E nós temos um desafio para vocês. Davi e eu, ó, pintamos uma bandeira do Brasil. Cadê sua bandeira, Davi? Mostra lá. Pintamos a bandeira do Brasil e nós escrevemos o nome dos missionários, Robson e Valdira Oloá. E nós vamos postar nas nossas redes sociais esse desenho para que os missionários que as juntas de missões possam ver e se sintam muito felizes por saber que nós estamos orando e apoiando os nossos missionários. E esse desafio é para você. Peça ajuda para o papai, para a mamãe, faça um desenho bem bonito, escreva o nome dos missionários e poste nas suas redes sociais como um ato de dizer que você ora e apoia as missões do nosso Brasil. Amém? Beijo, fica com Deus, tchau! Vida
boa noite. Estamos aqui para mais um culto infantil e eu quero convidar você neste momento a fechar os seus olhos. Se você puder se ajoelhar, pode se ajoelhar, né? Abaixar a sua cabeça para nós orarmos. Vamos orar pedindo a Deus para falar conosco neste culto infantil. Oremos? Senhor Jesus, Pai querido, estamos aqui, ó Deus, e queremos agradecer a essa oportunidade, ó Pai. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade e fala agora aos nossos corações, através da Tua palavra, em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Bom, vocês viram que tem aqui algumas bolas, né? Nosso momento missionário hoje falou sobre algumas pessoas, alguns missionários que usam os esportes para falar de Jesus, né? E existem no mundo todo missionários que fazem isso mesmo, que usam os esportes, o futebol, o futsal, o atletismo, outros esportes para falar de Jesus, né? Usam essas estratégias para poder falar de Jesus, do amor de Deus para outras pessoas. E hoje nós vamos falar de uma pessoa na Bíblia que também tinha o coração assim muito missionário e que ele falou coisas parecidas. Inclusive, né, o nosso texto fica no livro de 1 Coríntios, capítulo 9, do versículo 22 ao versículo 27. E vai falar sobre Paulo. Paulo, ele tinha um coração missionário. Paulo, ele queria sempre falar de Jesus. E Paulo diz aqui nesses versículos de Coríntios, 1 Coríntios, ele diz que ele se fazia muitas vezes de fraco para com os fracos e de forte para com os fortes. Isso quer dizer que Paulo, ele se amoldava a algumas situações para poder usar estratégias para falar de Jesus. Assim como os missionários que usam os esportes para aqueles que gostam de esportes poderem ouvir sobre as boas novas, poderem ouvir sobre o amor de Deus, sobre o Evangelho. E Paulo, ele fazia isso. Ele se amoldava a algumas situações para poder então levar o Evangelho às pessoas. E aqui em 1 Coríntios diz que Paulo fazia tudo isso para cooperar com o Evangelho. Paulo, ele falou também nesse texto sobre pessoas que correm estádios e estádios para ganhar troféus, para ganhar medalhas. Olha só aqui uma medalha. Paulo, ele falou, né, de pessoas que correm para ganhar medalhas, para ganhar troféus, né? Pessoas que se esforçam para isso, né? E no final ganham troféus, ganham medalhas, chegam em primeiro, segundo, terceiro lugar ou até outras colocações, mas fazem isso por ganhar medalhas, troféus, né? Paulo diz que essas pessoas correm para ganhar uma coroa, né? Uma coroa que é deste mundo. Mas Paulo, ele corria a corrida da fé. Ele corria uma corrida para ganhar vidas para Jesus. Essa corrida, no final, é uma corrida que merece a coroa da vida. A Bíblia diz que nós ganharemos a coroa da vida. Aqueles que fizerem isso, que pregarem o Evangelho, né? Ganham uma coroa que não importa em que lugar você chegar, primeiro, segundo, terceiro, 20º lugar, o importante é se você falou de Jesus, se você pregou o Evangelho. E aqui no texto diz também algo muito importante. No versículo 27, no final do versículo, diz assim: para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Então, Paulo, além de pregar o Evangelho e de se preocupar com outras pessoas, Paulo também estava se preocupando com ele e cuidando da fé dele também. Sabe, Paulo se preocupava em falar de Jesus, mas ele se preocupava se o coração dele e a mente dele também estavam em Jesus, né? Então ele se preocupava em não ser desqualificado dessa corrida e ele cuidava da fé dele. E você? Você tem participado dessa corrida pela fé? Olha só, se você já creu em Jesus, se você é cristão, você está participando dessa corrida, a corrida da fé. Se você é um cristão, você está nessa corrida. E não importa em que lugar você vai chegar. O que importa é se você está falando de Jesus para outras pessoas. O que importa é se você pratica aquilo que você aprende. O que importa é se você está sendo fiel na sua vida de cristão.
Você está lendo a Bíblia? Está orando? Está praticando aquilo que você está aprendendo da palavra de Deus? Bom, se você está fazendo isso, então você tem grande chance de completar essa corrida da fé. Você é um cristão autêntico e vai ganhar a medalha, ou melhor, vai ganhar a coroa quando chegar lá no céu. A Bíblia fala dessa coroa, uma coroa que não é corruptível, é a coroa da vida eterna, né? Se você tem falado de Jesus e cuidado da sua fé, você está correndo muito bem essa corrida da fé. Mas e se você ainda não é um atleta de Jesus? Você ainda não é um atleta de Jesus? Você ainda não conhece Jesus Cristo como Senhor e Salvador? Então você precisa conhecer o plano de salvação. E olha só, essa bola aqui, ela fala do plano de salvação. Essa bola, ela é uma bola que fala através das cores. Sim, olha só, a primeira cor dessa bola é o amarelo. O amarelo, ele fala para nós sobre o amor de Deus. Sim, Deus é um Deus criador. Deus é que criou todas as coisas. Criou as árvores, os mares, o céu, a terra, os animais. E Deus criou você também. Deus ama você. Sabe como eu sei disso? Porque a minha Bíblia diz, né? A Bíblia, a sua também diz. Aqui em João, capítulo 3, versículo 16, diz assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha que maravilhoso que diz aqui, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Deus, Ele criou você e Ele ama você. E ama você de maneira especial, ama você de tal maneira. Deus, Ele é amor. Deus é um Deus que te criou, Ele é criador de todas as coisas, mas Deus também é amor, Deus te ama. E Deus, Ele é santo, Ele mora no céu, num lugar que também é santo. Mas tem uma coisa que não entra no céu, e essa coisa que não entra no céu é o pecado. O pecado é aquilo que deixa o nosso coração escuro, deixa o nosso coração triste. O pecado, ele é tudo que desagrada a Deus. Tudo que eu penso, tudo que eu falo, tudo que eu faço que não agrada a Deus é pecado. Como que eu sei disso? A Bíblia nos diz, e a Bíblia nos diz que todos nós temos pecado. Em Romanos, capítulo 3, versículo 23, diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos? Sim, todos pecaram. Até as crianças? Até as crianças pecaram. As crianças também têm pecado. Na verdade, a nossa natureza, quando a gente nasce, já nasce pecaminosa. Nós temos uma natureza pecaminosa. Nós temos no nosso íntimo o desejo de pecar, de fazer coisas que desagradam a Deus. Nós já nascemos assim. O pecado, ele nos separa de Deus. Porque lá no céu não entra pecado, porque Deus é puro e santo. Mas nós, todos nós, já nascemos com pecado. E isso está nos afastando de Deus, nos separa de Deus. E o pecado nos separa de Deus para sempre. Mas Deus tinha um plano para nos livrar do pecado. E o plano de Deus foi enviar o seu Filho, Jesus Cristo, para morrer na cruz no seu lugar, para te livrar do castigo do pecado, que é ficar separado de Deus para sempre. Então Jesus veio, nasceu como um bebê, cresceu, foi criança como você, virou um homem, e quando Jesus tinha 33 anos, ele morreu na cruz no seu lugar. Jesus, ele é perfeito, ele é o Filho de Deus. Jesus nunca pecou, mas
ele morreu na cruz para poder salvar você dos seus pecados, para poder te perdoar dos seus pecados. A Bíblia diz em Hebreus, capítulo 12, versículo 2, diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da afronta, está assentado à destra do trono de Deus. Olha que versículo esse, hein? Fala que Jesus, ele é o autor e consumador da fé, e que em troca da alegria da salvação que podia nos dar, ele suportou a cruz e suportou a afronta dos homens, o nosso pecado. Ele levou todo o nosso pecado sobre si, tudo ele levou sobre si. Ele não merecia a morte de cruz, mas ele morreu naquela cruz, derramou todo o seu sangue naquela cruz por você, para te salvar do castigo do pecado. Mas Jesus não permaneceu morto. Ele, depois de 3 dias, ressuscitou. E agora Jesus está vivo. Jesus não está mais morto. Aqui no versículo diz que ele está assentado à destra do trono de Deus. Isso quer dizer que Jesus está vivo e está com Deus. Mas Jesus, ele fez isso para que você pudesse ser salvo. E como você pode ser salvo? A palavra de Deus nos diz como podemos ser salvos. Em 1 João, capítulo 1, versículo 9, diz assim: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Olha só, Jesus, ele está pronto para te perdoar dos seus pecados e então limpar o seu coração, a sua vida de todos os pecados. O que você precisa fazer para receber Jesus no seu coração e o seu coração ficar assim, ó, limpinho do pecado? A palavra de Deus diz que você precisa confessar os seus pecados e Deus então irá te perdoar dos seus pecados. A palavra de Deus ainda diz no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Bom, se você entendeu que você tem pecado, se você já mentiu, já fez alguma coisa que desagradou seus pais, você já desobedeceu, se você já fez coisas erradas que desagradaram a Deus, então você tem pecado. Se você entendeu que você tem pecado, mas compreendeu que Jesus morreu na cruz e fez aquele sacrifício por você, você então pode crer em Jesus e se tornar um filho de Deus. E você pode entrar para o time de Deus, pode se tornar um cristão e participar da corrida da fé. Se você entendeu que é pecador e quer receber Jesus agora no seu coração e fazer parte do time de Deus, você pode fazer isso. Você precisa orar. Orar é falar com Deus. Você pode pedir para Deus, falar para Ele que você se arrepende dos seus pecados e pedir para Jesus vir morar no seu coração e limpar o seu coração de todo o pecado. Se você quiser fazer isso, feche seus olhos e repita essa oração comigo neste momento. Senhor Jesus, eu compreendi que sou pecador. Eu me arrependo dos meus pecados. Peço agora, Jesus, vem morar no meu coração, me limpa de todo pecado e me dá a salvação e a vida eterna. Eu oro em nome de Jesus e entrego a minha vida ao Senhor. Em nome de Jesus, amém. Se você fez essa oração crendo no seu coração, Jesus então agora passa a habitar no seu coração e você passa a fazer parte
do time de cristãos e está correndo a corrida pela fé. Se você está fazendo a corrida pela fé agora, então você precisa contar para alguém o que aconteceu hoje com você. Essa alegria de se tornar um filho de Deus e fazer parte do time de cristãos. Você pode contar para os seus pais, para alguém que você conhece, que agora você crê em Jesus. Faça isso. Compartilhe com alguém sobre o plano de salvação, sobre aquilo que Jesus fez por você. Conte. Você também pode ler a Bíblia, porque na Bíblia você vai aprender o que deve fazer para nunca mais desagradar a Deus. E se algum dia você ainda fizer algo errado e pecar, você pode correr para Deus, orar e pedir perdão pelos seus pecados, falar aquilo que você fez de errado, confessar a Deus, e Ele estará pronto para te perdoar. Você pode compartilhar com alguém e pode fazer parte da família de Deus. E se você já é um filho de Deus, não se esqueça, você está na corrida pela fé, você está no time de cristãos e precisa compartilhar a sua fé com as pessoas que estão à sua volta. Que tal fazer isso essa semana? Ore por alguém e depois de orar, fale para ele sobre o amor de Jesus, sobre o plano de salvação. Que Deus te abençoe e nos abençoe nessa semana. Tchau!